Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Manchester United que está interessado na contratação de Christopher Nkunku. A gente não tem muita ideia de como está o orçamento da equipe de Ruben Amorim para contratações dessa janela. Eles dependem de muitas vendas, mas até agora nada aconteceu muito significativamente para, por exemplo, saídas como as de Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, que certamente poderiam gerar bons fundos para a equipe, né? Eles acho que estavam contando também com o Sancho sendo vendido permanentemente para o Chelsea, 25 milhões de libras a mais no caixa, e mais do que isso, se livrar de um salário que custa muito dinheiro, mais de 10 milhões de libras por ano. Então, é aquele negócio, a margem de fair play para abrir existe, mas ela não é fácil de conseguir esse objetivo cumprido. E aí a questão é, eles talvez vão ter que apelar para alvos secundários, e o Nkunku entra nessa lista. E a verdade é que eu acho o Nkunku um ótimo alvo para o Manchester United, né? Ele não está numa situação muito legal lá dentro do Chelsea, sendo preterido em todas as ocasiões pelo Enzo Maresca. O Enzo Maresca não sabe usar o Nkunku de maneira alguma, isso é muito nítido. O esquema dele não tem adaptabilidade, não tem maleabilidade, né? Não que eu acho que o do Ruben Amorim tenha muito isso, né? Eu já critiquei muito o Ruben Amorim pela falta de adaptabilidade às circunstâncias, mas eu acho que o Ruben Amorim, a forma dele jogar, tende a se encaixar um pouco mais para o Christopher Nkunku, de ser aquele jogador dinâmico, que se movimenta bem, né? E que pode fazer boas conexões no meio campo com a definição do ataque, né? O centroavante. Ele é aquele cara que gosta de jogar, às vezes, de um segundo atacante. E eu acho interessante a ideia de utilizar o Christopher Nkunku nesse time. Mas eu fico pensando assim, já contrataram o Matheus Cunha. Traz um Nkunku. Devem trazer um 9 também para a equipe, porque eu não acho que Zirkzee e Højlund serão as soluções. Aonde joga o Bruno Fernandes? Ele vai ser volante mesmo nesse esquema? Aí vai ser ele de volante junto com o Casemiro? Porque eu não acho a ideia ruim, mas o conceito da equipe que foi colocada, né? Tem que definir prioridades. Se você quer um esquema de 3 zagueiros funcionando muito bem, tem que ter 3 zagueiros de alta qualidade como titular. O United tem isso? Eu acho que não. Laterais, né, barra alas de qualidade para a equipe? Não tem. Então, à toa, né, eles tentaram trazer o Dorgo, tentaram usar o Mazraoui, mas nenhum deles conseguiu se adaptar bem à maneira Amorim de jogar. Tem que ter ala. Eu acho que, por exemplo, o Frimpong era um bom caso para ser utilizado na ala direita, mas o Liverpool contratou, eu nem vou julgar porque é o Liverpool, né? Tipo, hoje você iria para o Liverpool antes do United, mas o encaixe para os 3 zagueiros é melhor para o Frimpong do que na linha de 4. Vamos ver o que o Arne Slot faz para evoluir o Frimpong defensivamente, que é as grandes situações que a gente tem que parar para pensar onde ele vai conseguir resolver essas carências dele, né? Mas o Nkunku, gente, no auge dele lá no RB Leipzig, é um jogador fenomenal para conseguir assistências, para conseguir o último passe. Ele é um cara que fazia infiltração na área muito bem, ótimo finalizador, ele tem muita qualidade, ele tem muito talento. A questão é, ele também consegue dribles em espaços curtos, mas ele está com pouca confiança no Chelsea, pouco ritmo, muito pouco utilizado, e quando utilizado é sempre numa função que não faz o menor sentido. Então, assim, é aquele negócio, o 3-2-4-1 do Maresca, né, que é a maneira que o Chelsea joga no ataque, é onde o Nkunku a gente vai ver mais ele, não encaixou para ele. Tem jogadores que precisam do encaixe. Será que o 3-4-2-1 do Amorim vai ser a resposta? Não sei, mas acho que ele vai se encaixar melhor por lá do que com o Chelsea, e aquele negócio. Não é uma transferência que você vai pagar centenas de milhões. Você, talvez com 45 ou até 50 milhões de libras você contrata. Então o dinheiro que se vende numa possível numa possível venda do Garnacho já daria para financiar a contratação do Nkunku, e eu acho que ele seria um jogador melhor do que o Garnacho para essa equipe. Mas tudo depende, obviamente, de como o United vai fazer a abordagem dessa janela e de quanto dinheiro tem para gastar, porque já gastaram um bocado para trazer o Matheus Cunha. A posição de centroavante continua em dúvida. O Vitor Gyökeres era o alvo que eles desejariam. O Sport aumentou o preço que está pedindo por ele, que já era meio que difícil de acreditar que eles iam vender só por 70 ou 60 milhões. Um jogador da qualidade dele, normalmente você pede mais dinheiro. Então, assim, o United tem muitos problemas para resolver e tem que fazer a limpa no elenco. E até agora, tudo anda muito lentamente e com progressos que não são muito animadores. Porque assim, ainda tem julho, ainda tem agosto, ainda tem muita janela de transferências pela frente, mas ao mesmo tempo aquele negócio, né? Quanto mais demora para resolver os problemas,
mais você dá brecha para outros times contratarem alvos que você deseja e aquele negócio, né? Mais vai ficando complicado o planejamento do Amorim, porque assim, quanto antes ele tiver os jogadores que ele deseja, mais rápido ele prepara a equipe para a próxima temporada. E a gente já viu que a ideia do Amorim, sem o encaixe ideal, sem os jogadores corretos, rende resultados ruins, porque ele não é um técnico capaz de se adaptar, ele não é um técnico capaz de entender o contexto que está inserido e extrair o melhor com o que ele tem em mãos. Ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, mesmo que isso signifique derrotas, e vai se defender falando que essa é a personalidade que um técnico deveria ter. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.